Já rodou a vinheta? Não. É porque não apareceu pra gente. É. Apareceu a gente, do nada. Mas você pode falar. Não tá aparecendo. Também não sabemos se tá rodando. É. Pode começar. Beleza, tá bom. Se você quiser saber mais sobre o nosso patrocinador, tem um QR Code aqui na tela, só apontar a câmera para lá que você vai conhecer. E hoje nós temos um episódio muito especial, é o episódio que fecha a nossa primeira temporada e que vai ampliar o nosso olhar, os nossos horizontes sobre tecnologia, mercado de trabalho e busca por talentos. Na verdade, a gente vai falar sobre como a gente pode dar mais visibilidade para os talentos, usando tecnologia e também usando os nossos poderes humanos, né, no offline também. Então, estou muito feliz hoje de receber uma pessoa muito especial, Rejane dos Santos, fundadora do EmpregaCo, que vai nos contar já já o que é o EmpregaCo e como ela usa tecnologia online e offline para isso. Mas primeiro queria dar as boas-vindas para todos nós da nossa mesa aqui e vou pedir para cada um de nós se apresentar. E aí eu vou terminar com a Rejane porque a gente já embala na conversa, tá bom? Então, primeiro, Karen, bem-vinda novamente. Obrigada. Bem, eu sou Karen Monterley, eu represento a BRH São Paulo. Sou uma mulher branca, cabelos curtos agora. Estou com uma roupa preta, estou sem óculos e estou muito feliz por estar aqui, Rejane. Obrigada. Boa. E professor Marcos Nepomuceno, bem-vindo novamente. Obrigado, eu sou Marcos Nepomuceno, do Arte, sou pró-reitor de graduação aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um homem branco, cabelos castanhos, barba grisalha, óculos, é isso. Aí vestindo uma camisa azul escura. Eu sou a Larissa Santana, eu também uso óculos, mas aí na gravação eu uso lente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, compridos. Estou usando uma blusa clara, de manga longa, de frio, que hoje está frio. E estou pronta aqui para receber a Rejane. Estamos muito, muito felizes. Bem-vinda, Rejane. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho também. Olá, tudo bom? Primeiro queria agradecer o convite de estar participando aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre o EmpregaCo e também participar desse bate-papo tão incrível falando sobre oportunidades, sobre o trabalho da tecnologia, sobre a inclusão, enfim, queria agradecer, né? E aproveitar para contar um pouquinho o que é o EmpregaCo, que a gente que começamos aqui a falar. Então, o EmpregaCo, ele é um negócio de impacto social. Eu criei em 2017, com o objetivo de conectar as pessoas desempregadas de favela com as grandes empresas. Então, nós somos conhecidos aí carinhosamente como o LinkedIn das favelas. Então, algumas pessoas já devem ter escutado falar sobre a gente. Então, e faço parte do hub do G10 Favelas. Né? O Emprega, ele tem alguns pilares, como a gente trabalha com capacitação profissional, com recrutamento e seleção e também com eventos, todos com o objetivo de conectar as pessoas às oportunidades e às grandes empresas. Né? E aí o Emprega ele foi criado para solucionar um problema existente dentro das comunidades. Então, existiam pessoas dentro de Paraisópolis, foi onde eu comecei minha atuação, e as pessoas buscavam emprego. E a gente tinha pessoas do Morumbi, que é um dos bairros mais luxuosos de São Paulo, procurando mão de obra. E a gente viu ali uma oportunidade de transformar vidas, juntando a necessidade do Morumbi com a necessidade dos candidatos moradores de Paraisópolis. E depois a gente expandiu, e aí a gente vai contando aí durante o decorrer do nosso bate-papo. Bom, obrigada por contextualizar. A tua presença aqui hoje é muito importante porque a gente veio ao longo da temporada discutindo como a tecnologia pode nos apoiar, pode apoiar os RHs para motivar as pessoas, engajar as pessoas, gerar mais produtividade e encontrar talentos. Só que, às vezes, a gente olha para as planilhas, olha para os algoritmos e a gente não enxerga uma parte da população que claramente está fora do mercado. E a gente olha ali metas dentro dos planos das pessoas, né? Assim, quero aumentar a minha liderança de mulheres, quero aumentar a minha participação de negros na minha força de trabalho, quero aumentar no meu quadro pessoas PCD. E as pessoas não estão presentes lá por um motivo.
E eu queria saber de você que está olhando para essas pessoas, que está enxergando, por que essas pessoas hoje estão invisíveis para muitas das empresas brasileiras? Larissa, sim, a gente vive, né, um momento bem desafiador junto com os nossos candidatos. Porque hoje a tecnologia ela está bem avançada, mas falta a tecnologia social, né? Falta essa sensibilidade, falta um processo seletivo mais humanizado. Falta dar oportunidade para as pessoas. Então, hoje, quando as grandes empresas elas estão pensando lá nos algoritmos, né? Quando ela está pensando lá no seu crescimento e na boa gestão, mas ela esquece também que existem pessoas que, para elas se desenvolverem, para elas acessarem essas oportunidades, ela tem que ter... a gente precisa investir nessas pessoas, porque pouco se teve oportunidade. Então, por exemplo, a cada 10 pessoas desempregadas, 6 está na favela e 4 no Morumbi. Né? Então, assim, você já percebe ali uma diferença muito grande. E, basicamente, porque falta um pouco dessa... a gente tem que diminuir... Não sei se é diminuir a régua, mas que é um termo que a gente tem usado, mas a gente tem que dar uma... pensar nos critérios e ver se realmente... Pensar em critérios que realmente dê oportunidade para as pessoas. Porque, às vezes, o que a pessoa precisa é disso. Para ela ser um bom profissional, para ela contribuir para que a empresa ela continue crescendo, se desenvolvendo e faturando. Né? A gente precisa dar oportunidade para as pessoas. E pessoas de comunidade, ela já tem tem uma desigualdade ali. Né? E quando falta oportunidade para as pessoas, elas também deixam de se desenvolver. Então, a gente precisa investir nas pessoas para a gente ver as mudanças. Se a gente não investir, a gente não vai ter profissionais capacitados para assumir algumas frentes. Então, o que eu sinto? Falta esse olhar mais sensível, falta essa oportunidade na prática. Então, a empresa tem vaga de diversidade, ela quer fazer inclusão, mas na prática, ela não... Falta ações, né, que materialize isso. Porque, às vezes, quando a gente recebe um perfil de profissional, é tão exigente que as pessoas não conseguem acessar. Né? Então, na teoria, quer ter diversidade, quer fazer inclusão, mas não dá oportunidade para as pessoas para que elas se desenvolvam dentro da empresa. Acho que você falou uma palavra fundamental no meio da fala, que é pensar. Acho que às vezes a gente entra no automático, né, em como recrutar, como ter os melhores talentos, e a gente acaba colocando muitos critérios, como ela falou, que assim, cada critério você vai excluindo uma parcela da população. O inglês, por exemplo, cada vez que você coloca inglês, você já elimina muita gente do processo. E isso é ruim, claro, para nós como sociedade, mas também para a empresa, porque ela está deixando de ter olhares diferentes, né? Mas será, Larissa, que assim, ouvindo aqui, pensando, acho que as organizações, e não só as empresas, mas as empresas também, elas tendem a não se ver no mundo como parte do mundo. Elas se veem isoladas do mundo. Então, assim, eu tenho meu plano, eu tenho meu planejamento, eu faço minhas metas, como se elas pudessem acontecer. Primeiro, assim, você já tem estudos que mostram de cada 2 decisões estratégicas, uma estava errada. O que faz uma empresa sobreviver é a capacidade de perceber que está errado e corrigir em tempo hábil. Então, assim, elas, de certa forma, uma certa visão isolada, como se a empresa... E é uma discussão, claro, uma discussão, de certa forma, social. Qual é a função social dessa empresa? Em que contexto, em que mundo ela vai viver? Né? Então, acho que falta um pouco isso, tem um isolamento, e esse isolamento acaba conduzindo uma série de reflexões que são essas. Eu não penso conhecimento no seu impacto. Porque muitas vezes é até isso, você vai encontrar isso na internet, como meme, etc. Tinha inglês no pré-requisito e eu estou aqui há 2 anos e não tive chance de usar em momento nenhum até agora. Ou seja, pede coisas que a vaga muitas vezes não vai exercer no dia a dia, ou se exercendo, vai exercer de forma muito colateral ao processo. Então, o quanto falta mesmo uma visão de compromisso com a sociedade mesmo. E não é um compromisso só do proforma, do relatório de balanço social do fim do ano. É de se ver parte do mundo. E eu vou complementar um pouco a sua fala em relação à questão de o comportamento em si que eu espero. Então, muitas vezes, num processo seletivo, muitas organizações, grandes organizações, elas buscam pessoas extremamente já qualificadas, né? Não percebendo que a vontade que uma pessoa tem de realizar
é muito mais potente do que toda a tecnicidade que ela pode trazer. E a empresa tem a oportunidade de proporcionar essa tecnicidade para as pessoas. Quando nós, enquanto estamos selecionando essas pessoas, podemos olhar para a sua potência enquanto indivíduo. O que essa pessoa entrega, o que ela realiza. Então, eu acredito que uma organização, ela precisa sim olhar quais são os comportamentos que eu estou disposta a conviver e me abrir para me permitir, enquanto organização, também ter um aspecto mais interligado com essa sociedade, impulsionando essa sociedade. Perfeito. E até, às vezes, não é nem no critério ou na falta de enxergar a pessoa como pessoa, às vezes até no processo seletivo, né? Quando a entrevista é online, por exemplo, e aí você já ou derruba algumas pessoas, tira algumas pessoas do processo porque elas não conseguem participar, ou você tira porque elas não têm a confiança de participar porque elas não fizeram isso, não era parte do dia a dia, né? Sim. E porque você está fazendo um processo seletivo frio, né? Uhum. Não é humanizado. Então, quando ele é um processo seletivo mais humanizado, você vai entender que existem candidatos, principalmente em comunidade, áreas pessoas mais vulneráveis, que ela não vai ter uns dados móveis para fazer a entrevista. Ela vai entender que, às vezes, o candidato ele não vai ter um dinheiro de condução, uma vez se ele tiver um bom tempo sem trabalhar. Ela vai entender que, às vezes, não tem uma roupa adequada. Então, inclusive, o Empregacô, a gente tem um programa que se chama Guarda-Roupa Social, que a gente doa roupa social para os nossos candidatos ir para a entrevista de emprego. Porque a vestimenta ela não pode ser impeditivo. O nosso candidato ele não pode chegar na desvantagem porque ele não está se sentindo bem vestido para aquela entrevista. Porque a gente sabe que tem as empresas tradicionais. A gente sabe que também tem aquelas empresas que tudo bem a pessoa ir com uma camiseta, uma calça jeans preta. Né? Tem empresa que quer terninho, que quer cabelo alinhado, que quer... E para tudo isso tem que ter um investimento. Então, falta, né, esse olhar mais sensível para que a gente consiga, de fato, desenvolver um candidato que está lá só precisando de uma oportunidade e ser um destaque na empresa. Né? Falta olhar para a pessoa, desculpa. Sim. Falta olhar para a pessoa em si e não esse só contexto que ela está inserida, né? Então, exato. Quem é a pessoa que está na minha frente? Quem é que eu estou trazendo aqui para ter essa conversa, né? É um olhar realmente mais humano, né? Sim. Agora, Regiane, na tua visão e com a tua experiência, como você acha que a tecnologia pode ajudar a dar visibilidade para todas essas pessoas, todos esses talentos que estão esperando uma oportunidade? Olha, hoje a gente tem um trabalho que é dentro do próprio território, né? Então, quando você leva a oportunidade e você leva ferramentas que permitam. Então, se você quer profissionais capacitados, então se você não tem um profissional capacitado, vamos capacitar. Né? Então, essas empresas que têm aí plataformas com dezenas, milhares de cursos, né? Leva para a comunidade, vamos capacitar, vamos preparar esse candidato para absorver para a sua empresa. Então, hoje o mundo está totalmente tecnológico. Então, vamos fazer essa tecnologia ser acessível para todos, considerando que tem realidades e realidades. Né? Que o que diferencia o seu candidato é a oportunidade. Então, se você dá oportunidade, se você dá acesso à tecnologia, você com certeza você vai desenvolver um candidato e você vai atender a sua expectativa. Né? Então, é usar e fazer um trabalho também offline. Né? Um trabalho diretamente no território. Porque isso aumenta a chance de participação. Você acaba, de fato, incluindo as pessoas. Quando você só põe a formação, por exemplo, de forma online, você ali tira uma camada que não vai acessar porque falta ferramentas. Então, vamos investir em ferramentas e fazer com que essas ferramentas sejam acessíveis para todos. Né? Regiane, assim, ouvindo aqui você e pensando, se a gente olha para a história da educação no Brasil, aquilo que a gente chama de educação técnica, educação profissional, ou seja, mais voltada para uma inserção no mundo do trabalho, ela sempre foi vista, infelizmente, como uma coisa que é uma mistura de um certo amparo social. Então, dando aqui um exemplo. Na passagem do Império para a República, os asilos e orfanatos foram transformados em escolas técnicas.
Né? Do tipo assim, se a pessoa está numa situação vulnerável, eu preciso ensinar um primeiro ofício. Mas quase sempre com um olhar que é quase um olhar, entre aspas, caridoso. É assim, eu estou aqui ajudando e tal. E não talvez uma visão real das empresas de construir o que, por exemplo, na Alemanha eles chamam de educação dual, onde parte da educação acontece na escola e parte já acontece inserida dentro da empresa. É claro, aí você tem questões que são questões legais do Brasil, né? Por exemplo, na Alemanha esse modelo funciona assim. Para você ter ideia, o estado, um dos estados da Alemanha que é referência nisso, chama Baden-Württemberg. Eles têm de 360 mil universitários lá, 34 mil são nesse modelo. Ele, na verdade, ele é primeiro contratado pela empresa e a empresa tem a vaga no ensino superior para dar para ele e ele faz metade da carga horária na empresa, fazendo atividades que já são aprendizado e metade dentro da escola. Assim, se você não inserir no mundo do trabalho, assim, se você não der uma concretude para essa formação, e claro, tem muita gente na educação que critica isso. É criar um formando, um educando de uma segunda categoria porque você está só dando opção de trabalho, etc. Mas quando a gente pensa assim, né, as empresas poderiam ser parte ativa dessa formação, né? Não só uma coisa que é um programa que eu quero dar cota, elas podiam pegar o conhecimento que elas têm e ser parte da formação desses jovens, né? Assim, como parte dessa jornada, né? Sim, eu acho que isso aí são ações práticas, né, professor? Então, são ações práticas que a gente pode fazer no dia a dia que vai ter um ganho para todos. Você vai conseguir desenvolver o candidato e você vai conseguir inseri-lo numa área que talvez fosse área que tivesse a área que tivesse em aberto. Assim. demanda, Você precisa né? da demanda, Obra, resolvendo a demanda da sua empresa. Sim. Então, são ações práticas, assim. Sim. Então, e isso faz com que, com certeza, o candidato, ele decole. Até porque as pessoas também sabem, elas também sentem que eu preciso aproveitar essa oportunidade que me foi dada. E eu acho que tem uma coisa, professor, que o senhor falou que não é uma questão de caridade. Né? A gente tem que olhar como uma questão de investimento do ganha-ganha. Eu estou investindo no candidato porque eu preciso de uma mão de obra qualificada para atender uma demanda da minha empresa. Né? Então, é olhar como eu estou contratando. Eu preciso contratar o melhor profissional. Para eu contratar o melhor profissional, se eu não tenho, eu capacito. Sim. Então, onde eu vou capacitar é que vai ter bons resultados. Hoje o Empregaco, ele faz processo seletivo dentro das comunidades, onde a gente tem todos os perfis de profissionais. Então, se você quer contratar profissionais dentro do nicho de diversidade, você vai ter. Jovem aprendiz, você vai ter. Se você procura profissional PCD, você terá. Enfim, né? A gente precisa investir para ter o melhor profissional. Aí eu vou voltar um pouquinho antes, gente. Eu acho que, antes de tudo, precisa acreditar. Porque o que você comentou, Marcos, eu achei bastante interessante. E eu já até vi uma instituição que ela está nesse modelo, né, com jovens que estão ali se desenvolvendo, e ela está ali acompanhando, e ela está bancando aquela educação. Só que é uma classe tão privilegiada, é tão seleto aquele público, a escola é tão seleta, e a questão continua. Porque o que me diz que dentro da comunidade eu não tenho um grande talento subaproveitado, que ainda não foi descoberto. Então, acho que as empresas, antes delas simplesmente só investirem, elas precisam falar assim, não, eu estou falando de gente. E gente, eu posso ter gente brilhante em qualquer lugar, não necessariamente só num ambiente mais seleto. Então, se permitir e acreditar no potencial das pessoas, né? Independente de onde elas estão. Exato. Agora, acho que a gente está falando de uma regra geral, que as empresas não enxergam, mas a existência do Empregaco mostra que já tem empresa olhando para isso. Sim. Queria que você contasse um pouco para a gente dos resultados, parcerias, com quem vocês já estão trabalhando, casos de sucesso, para a gente enxergar o que o trabalho de vocês está gerando. Olha, a gente tem feito um trabalho com algumas empresas incríveis.
né? São empresas que estão buscando, que estão mudando, que estão buscando, de fato, dar oportunidade, buscar o melhor profissional. Então, a gente já trabalhou com o Magazine Luiza, trabalhamos com a Souvenir, com a Leroy Merlin, com a Jack Daniels, com o Sebrae, com o Senai. Então, assim, são grandes empresas que acreditam que a partir da oportunidade, e que você vai dando oportunidade e vai transformando. Então, hoje nós temos, o Empregacô, ele tem mais de 10 mil pessoas cadastradas no nosso banco de talentos, 73% são mulheres, mães e chefes de família, e a gente tem aí mais de 3.700 pessoas empregadas, tá? Hoje, a nossa meta é empregar 40 pessoas por mês e capacitar por volta de 120. Porque a gente acredita muito, só tem 3 formas de você transformar a vida das pessoas: educação, saúde e trabalho. Então, a gente visa também oferecer a nossa oficina de desenvolvimento profissional, para que a gente consiga inserir ainda mais os nossos candidatos e que eles permaneçam na empresa. Porque a gente também se preocupa com a questão da rotatividade. Então, a gente já empregou aí mais de 3.750 candidatos, já capacitamos, todo ano a gente capacita em média 720 candidatos e vem fazendo essas conexões. E um outro ponto que é importante, que eu falei, grande parte dessas pessoas que estão cadastradas no nosso banco hoje, meninas e professor, é que são mulheres, mães e chefes de família. Regina, eu vou só pedir assim, nem precisa chamar de senhor, pelo amor de Deus, nem de professor, pode chamar só de Marcos ou de você. Mas quando a gente pensa assim, a educação e a capacitação, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente pensar, que muita gente se sente excluída do sistema escolar porque não se identifica com o sistema escolar. E não se identifica com aquela organização de conhecimento. Mas isso não quer dizer em momento nenhum que ela não tenha conhecimentos, ela não tenha habilidades, e que a gente precisa aproximar essas habilidades e que elas sejam aproveitadas, né? Então a gente muitas vezes vê pessoas que não se sentem capacitadas a pleitear um avanço no processo educacional. Muitas vezes porque talvez tenham sido convencidas erroneamente de que elas talvez não tenham as qualidades ou as habilidades necessárias para isso. E quando a gente foca nessas habilidades da pessoa, no mundo do trabalho, nas oportunidades, ou seja, o que eu estou querendo dizer um pouco assim, existem outras formas de pensar a formação das pessoas, de pensar a vida e de pensar como elas se desenvolvem, né? E o quanto essa vivência na dificuldade, lidando com a dificuldade das pessoas, olhando também para as empresas, pode trazer ensinamentos nesse sentido, para as empresas, para as próprias pessoas, né? Essas mães que são essas candidatas que são responsáveis pelo sustento da família, isso tudo traz por si só um aprendizado de como viver, de como gerir, de como ser resiliente, de como conduzir situações. Ou seja, o que eu quero dizer assim, a escola tem um tipo de conhecimento cristalizado, que a gente pode chamar de canônico, de consolidado, mas a vida tem outros tipos de conhecimento que estão na vida, né? Como é que você faz o salário chegar até o fim do mês? Como é que você cuida com toda a dificuldade que seu filho tenha alguma forma de acesso à educação e portanto, não sacrifique o futuro em função de não ter? Vocês têm essa vivência, né, no dia a dia, de lidar com realidades que ensinam coisas. Sim, olha, então... O professor para o Marcos. Então, Marcos, a gente lida muito no dia a dia com esse perfil, né, com essa realidade. Nós temos grande parte dos candidatos são pessoas que trabalhou a vida inteira, porém não tem um registro em carteira. Né? E que aí você foge do padrão, né? E as empresas só querem contratar profissionais com registro em carteira. Só que a pessoa ela tem uma experiência de vida. Então, ela trabalhou a vida inteira fazendo aquele ofício. E aí, ela muda de cidade. Ela quer tentar uma nova oportunidade e ela simplesmente não consegue emplacar logo porque exige um registro em carteira. Então, esse também é um ponto que a gente tem que olhar e rever mesmo. Então, de repente, entender que existem conhecimentos, né? E que, às vezes, tem pessoas que estão fora do padrão, mas que são grandes profissionais. Que se você der uma oportunidade, vai cumprir bem o seu trabalho. Né? E aí a gente tem essa dificuldade de inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Por conta dessa questão.
né? E tem essa questão também do não acreditar na sua capacidade. Porque, às vezes, as pessoas, elas nunca teve ninguém que acreditasse nela. Então, o jovem, ele veio de uma família que nem o pai nem a mãe acreditavam em si própria. Imagina se o pai e a mãe têm condição de falar, olha, vai lá que você... Não é a maioria. Tem pais e mães que têm essa consciência, mas não é a maioria, né? Não é a maioria. Então, a gente também precisa fazer esse trabalho e entender que as pessoas, elas têm que se sentir pertencentes. E talvez para uma parcela da sociedade que tem acesso a serviços e a recursos que outra parcela não tem, é difícil entender que coisas muito básicas às vezes são limitadores, né, para o mundo do trabalho. Não ter um CEP, não ter um documento que é exigido num processo seletivo e que ao não ter te desclassifica desse processo. Ou seja, essas pessoas muitas vezes não têm acesso ao que é o básico da cidadania. E deixa eu te contar uma coisa, Marcos. Por muito tempo, isso é em Paraisópolis, fora outra comunidade, para as pessoas conseguirem um emprego, morando em Paraisópolis, tinha que dizer que morava no Morumbi. Porque se ela não tinha cara de Morumbi, né? Mas as pessoas falavam o quê? Eu moro no Morumbi, porque senão ela não conseguia emprego. Pegava um comprovante de endereço de um outro bairro para poder... Só que não sustenta, né? Porque em algum momento ela vai precisar levar o kit de documentos e aí descobre que a pessoa não era do Morumbi, que a pessoa não era de um outro bairro. Mas isso você disse que era para superar o viés negativo de não quero contratar uma pessoa de Paraisópolis. Exato. É o preconceito com o CEP. E tem várias questões que faz também com que a pessoa ela não acesse algumas vagas, que são os preconceitos velados, né? Então, uma situação de marginalizar. Tem situações, por exemplo, que não chega a vagas com o mesmo volume para candidatos com nível superior. Já chega hoje, mas não é a maioria, né? Porque, às vezes, as empresas elas imaginam que não tem pessoas formadas numa comunidade. Nem procuram, né? Nem procuram. E, Rejane, a gente está falando desse assunto, não é só porque isso é importante para a cidadania, para a sociedade, é porque as empresas estão sempre dizendo que estamos numa crise de talentos. Quando as empresas não olham para os teus candidatos, o que elas estão deixando de agregar na empresa? Que tipo de competências, que tipo de conhecimento? O que elas conseguem com os teus candidatos que elas não encontram hoje fora? Olha, os nossos candidatos hoje, são candidatos com um potencial muito grande e são candidatos que já passou por tanta dificuldade que ele, com certeza, ele tem tem problemas que algumas pessoas não... Tem algumas qualidades que algumas pessoas não têm, porque não viveram a dificuldade que eles viveram. Então, são pessoas com responsabilidade, pessoas com comprometimento, pessoas que elas sabem trabalhar no coletivo, porque o dia a dia dela, ela tem que lidar com pessoas o tempo todo, com pessoas diferentes, né? Então, o nosso candidato, além dele ser capacitado, são candidatos com grande potencial, sabe trabalhar em equipe e com certeza ir agregar muito para a empresa continuar crescendo. E a gente sabe que a empresa que ela é diversa, ela está à frente, né? Ela consegue ser uma empresa de alto nível e ela consegue também ganhar, né? Então, assim, é uma empresa que cresce financeiramente também, porque é a diversidade que ajuda a gente a pensar e melhorar todos os processos para um bom avanço. Perfeito. Eu até acrescentaria, assim, a gente fala tanto dentro de empresa, tem que estar com foco no cliente, a gente até falou disso em outro episódio, tem que conhecer o cliente, mas dentro da empresa é um mundo e o mundo do cliente é outro. Então, se não tem diversidade dentro da empresa, como é que você quer conhecer o cliente? Não, e aí me permite, Larissa, a gente entra numa outra questão, que aqui a gente discute muito na universidade, que é o que a gente chama de comunicação intercultural. Se eu não consigo entender quem é o outro, eu vou me comunicar por estereótipo, por generalização. Eu não vou acreditar que tem alguém com... Eu faço uma imagem estereotipada de quem é o morador de um determinado território e vou dizer, ali não tem ensino superior, não adianta nem mandar. Eu nunca fui, de fato, conhecer esse território, essa cultura, essa identidade. Então, acho que isso é um problema que as organizações acabam ficando um pouco refém disso, né? E do viés que vai se consolidando. Esse viés já se consolidava antes da inteligência artificial.
né? Você tinha um grupo com o mesmo perfil de tomada de decisão, ele toma decisão a partir do mesmo conjunto de valores, da mesma visão. A hora que eu começo a ter pessoas com história de vidas diferentes, é um pouco aqui um exemplo clássico. Como é que você sabe como se consome cerveja na periferia de São Paulo, no futebol de várzea? Se você não vivenciou aquilo, você vai estereotipar o futebol de várzea, né? Você vai romantizar coisas que não são legais e vai deixar de ver coisas que são legais. E muitas vezes quem toma decisão, por exemplo, numa campanha de uma grande indústria, não é alguém que vivenciou isso no seu dia a dia. Então ele vai trabalhar com estereótipos. Então eu acho que a gente tem um problema, mas esse é um problema antigo e que hoje passou para a tecnologia. E que agora você não acha que vai intensificar com a IA? Eu acho, é isso que eu ia dizer. Eu acho que assim, o que a gente apaga um pouco da história é que a IA, como toda e qualquer ferramenta, é construída por pessoas e para interesses de grupos e de pessoas. Então, só que ele automatiza processos. E ao automatizar, vai automatizar o viés, vai automatizar a exclusão, vai automatizar coisas que já estavam lá que não eram legais, né? Então, eu acho que tem aí um entendimento disso, um letramento disso, que acho que todo mundo vai ter que fazer, né? As empresas vão ter, mas assim, a sociedade em geral também vai ter. E aí, de novo, a questão das desigualdades. Como é que você vai cobrar determinadas habilidades e competências e entendimentos de uma pessoa que está lutando para garantir o dia, na verdade, né? Para alimentar a família? Ou seja, hoje uma educação só daquilo que seria básico já não segura mais. Então essa educação tecnológica, esse letramento, vem de onde? Por outro aspecto, é muito comum o RH comentar que nós contratamos por técnica e nós demitimos por comportamento, né? Isso é muito comum no meio de RH, né? E aí, quando eu ouço você falando a respeito de quais são as características, quais são os diferenciais dessas pessoas que estão nessa condição, nesse espaço, buscando este lugar ao sol, né? Buscando este lugar ao mundo, é exatamente o comportamento que muitas vezes a empresa está buscando. Só que como ela está olhando muito para o técnico, para a formação, para a graduação, para o idioma, etc., e ela precisa de pessoas mais adaptáveis, ela precisa de pessoas... Hoje, esse é o grande mote nas organizações, né? A gente precisa trabalhar com diversidade, com colaboração, com adaptação. E aí, onde é que você encontra isso? Com quem sabe exatamente no dia a dia como é se adaptar. Exato, exato. As pessoas têm que estar sempre se adaptando. Elas viveram a vida inteira tendo que se adaptar a uma realidade. Então, quando ela vai para dentro de uma empresa, isso é fichinha. Né? É muito simples, assim, a pessoa ela tira de letra, porque a vida dela é ter que se adaptar, é ter que se comunicar bem, é ter que resolver problema. Então, imagina quando ela chega numa empresa se ela não sabe lidar com essas situações. Então, ela já chega assim, a questão é só ela entender como funciona ali a dinâmica do local. Depois a pessoa fala, nossa, olha, eu não imaginei que era tão tranquilo. Às vezes a gente escuta, né? E eu lembro, e só para voltar com uma coisa, você me pediu, Larissa, um exemplo, né, de candidatos, me pediu de empresas, citei algumas, tem de candidatos também. Então, eu vou te contar a história de um jovem chamado Ismael. Ele é um jovem que ele começou a trabalhar na pandemia, entrou como jovem aprendiz. Na pandemia, a empresa disponibilizou um computador e um celular para ele. Ele passou o tempo de jovem aprendiz, ele foi contratado pela empresa, entrou na faculdade, se formou na área da tecnologia e hoje ele já está aí com quase 4 anos trabalhando na mesma empresa. Ou seja, volto a dizer que o que falta para as pessoas é oportunidade para se desenvolver. E o que mudou no entorno imediato da vida do Ismael, da família, etc.? Que benefício que ele trouxe? Ele é filho de uma família, ele é de uma família de 6 filhos. Uma família com 8 pessoas, 6 filhos. E depois dessa realidade, ele já tem uma irmã fazendo faculdade, um irmão... Toda a família, os irmãos pegaram o exemplo dele, né? Passou a se inspirar. Exato. E então, aquela família que você olhava assim e falava, nossa, eu acho que não... Sabe? Não vai dar muita coisa, não. Acho que os jovens vão seguir um caminho... Imagina... Tá uma família totalmente estruturada e você vê que um foi seguindo o exemplo do outro e você olha hoje e você fala, cara, que legal. Mudou não só a vida dele, mas a vida da família.
né? E também, Pode ir. E também você está trazendo o caso aqui. Eu acho que eu volto muito nesse ponto da inspiração, né? Dessas pessoas que estão na comunidade, poder olhar e falar, olha, o Ismael conseguiu, eu também vou conseguir. Sim, Né? sim. Então, E ele está ajudando muito mais, né? Exato. E tem uma coisa que é legal, sempre que a gente pode, né? Você pega o Gilson, que ele é o presidente nacional do G10, um jovem, ele acabou de lançar, viu, pessoal? Um livro que é O Filho da Mudança. Ele veio de uma família, uma mãe surda e muda, não conheceu o pai, e o Gilson, hoje, ele é inspiração no Brasil e no mundo, assim, né? Já viajou não sei quantos países. Então, era um jovem que ninguém acreditava nele, que quando criança ficava de casa em casa. Então, quem quiser conhecer um pouco a história do Gilson, adquire lá o livro, que eu acho que é muito legal. E ele é uma inspiração para mim, que conheci ele no Grêmio Estudantil, e para vários outros amigos, que a gente construiu um trabalho juntos. E hoje é inspiração para os filhos. Então, quando a gente conta, quando a gente dá palestra, né, nas nossas formações, no nosso trabalho, as pessoas ficam assim, cara, que legal. E nós falamos, se a gente teve a nossa vida transformada a partir da oportunidade, por que você não pode ter? Então, nós viemos de uma comunidade carente, onde a gente passou a investir o nosso tempo pensando em políticas sociais, depois a gente foi para o empreendedorismo e hoje a gente tem a nossa empresa. Os jovens ficam encantados, assim, né? E tem, sim, muitas pessoas que inspiram muito e tem muita gente. Hoje a gente tem candidatos nossos, moradores que faz faculdade pública, né? A gente tem várias escolas em Paraisópolis, como Aleph Pérez, nós temos Porto Seguro, nós temos... Então, assim, que os nossos jovens vai para primeiro lugar em feira de ciência, enfim. E é muito legal, porque é isso, né? As pessoas, se ela estiver no lugar certo, no investimento certo, ela vai ser um bom profissional, ela é uma boa pessoa. A gente não pode desistir das pessoas, né? Não podemos desistir das pessoas. E acho que tem uma coisa que é legal, que é, às vezes, a pessoa que tem... A gente precisa... a pessoa que ela tem o poder da caneta, né? Ela pode fazer diferente. Ela não pode querer ser um RH só para entrar fazer uma seleção comum, né? Com todos aqueles critérios excludentes. Porque o que acontece às vezes são os critérios excludentes. Mas a gente pode falar, não, vou dar uma oportunidade. Por que o meu trabalho é diferente? Porque eu sento e eu ouço as pessoas. Elas não são, para mim, um CPF, um código lá na plataforma. Então, quando a pessoa conta para mim a realidade dela, né, que ela precisa, Regiane, pelo amor de Deus, eu preciso de um emprego, porque eu tenho meu filho, porque eu tenho essa realidade, eu fico ali pensando onde eu arrumo vaga para essa pessoa. Né? Então, o processo seletivo humanizado, eu acho que ele vai estar sempre à frente, não tem jeito. Nossa, você chegou... Pode comentar. Não. Mas e o Karen e Regiane? É legal a ideia da inspiração, mas, por exemplo, aqui quando a Regiane fala pra gente assim, eu olho pra pessoa e vejo o que ela precisa, eu acho que a gente vê que assim, existem políticas que são macro, que são estruturantes, mas essas transformações são cotidianas e muito mais fáceis e simples de acontecer do que a gente imagina. Vou aqui imaginar, não sei se é a situação de fato do Ismael, mas se eu pego uma família brasileira com uma renda média, quando o primeiro filho consegue ser efetivado numa boa empresa, ele aumenta em 50% a renda daquela unidade familiar. Isso é um conforto financeiro para aquele pai, para aquela mãe que sai de manhã cedo, que pega 2, 3 horas de transporte público porque não consegue um trabalho numa distância menor, que chega em casa absolutamente extenuado ao fim do dia. Quando um filho consegue ter uma boa formação, uma oportunidade entra, aquilo já gera um conforto imediato para aquela família. De assim, das contas a pagar, de segurança, de tranquilidade, até emocional, de falar as coisas estão acontecendo. Agora eu queria aproveitar o chamamento que você fez, porque o seu caso está nos inspirando. Acho que aqui você falou de outras pessoas como inspiradoras, mas você também é muito inspiradora e eu acho que isso deveria inspirar todo mundo que está assistindo a repensar, porque a gente está numa correria maluca de processos de recrutamento cada vez mais eficientes e mais de massa, né? Selecionando numa massa, com mais algoritmo, com mais tecnologia, com pouco tempo para olhar para cada pessoa. Só que a gente também pode usar a tecnologia para olhar para cada pessoa e talvez para dar acesso. A gente falou de como a tecnologia pode ser excludente, mas a tecnologia também pode ser uma ferramenta de inclusão. Então, hoje já tem, por exemplo, processo seletivo
que não é mais uma entrevista por vídeo, que é por WhatsApp. E que tem milhões de riscos e que tem que ser ponderado com calma. Mas que às vezes é o que vai permitir alguém participar. Porque o WhatsApp as pessoas têm, não consome dados, e às vezes é a forma que a pessoa vai conseguir participar porque manda um áudio. Então, queria saber de todos vocês, assim, como que vocês acham que a tecnologia pode abrir mais portas, se vocês já estão vendo iniciativas, para que a gente consiga repensar e sair do automático e ajudar quem está assistindo a pensar, poxa, eu, no meu dia a dia, na minha realidade, posso fazer isso para encontrar esses talentos que hoje eu não estou vendo e que vão ser benéficos não só para a sociedade, mas também aqui para o nosso trabalho, porque a gente quer encontrar as melhores pessoas e elas estão em todos os lugares. Quem quer começar? Difícil, é. Difícil essa. Bem, eu vejo vários movimentos nesse sentido, sabe? Eu vejo movimentos, por exemplo, onde você tem processo de recrutamento, onde ele é absolutamente transparente. Né? Eu não sei quem está lá, não sei se é uma mulher, não sei se é uma mulher 50 a mais, eu não sei se é uma mãe solteira, eu não sei o que está ali por trás, vamos dizer, é uma pessoa. Então, já temos processos assim. Mas por trás desse processo tem alguém que tem uma caneta que fala, não, eu quero um processo seletivo absolutamente inclusivo, olhando para todas as possibilidades, né? Assim como também temos o uso da tecnologia para facilitar o acesso às pessoas, para conhecer as empresas, né? Para conhecer as oportunidades. Então, eu acredito que a gente vem vivendo um momento importante de transformação. Eu costumo falar que é uma certa revolução silenciosa, porque dentro das organizações também existem movimentos que se preocupam com esse olhar, né? Que muitas vezes a própria diretoria, a própria direção da empresa ainda não despertou, mas quando você começa a trazer dados, você começa a trazer resultados, que pessoas que, independente da sua condição social, trouxeram resultados sustentáveis para as organizações, a gente consegue diversificar mais, né? E lembrando que quem gera resultado nas organizações são as pessoas. Então, como ter acesso a boas pessoas, independente de onde essas pessoas estão vindo, né? Então, tem movimentos que expandem essa consciência. Eu tenho observado isso, sim. Né? Mas eu acho que a gente pode fazer muito mais. Eu acho que só o fato de você dar o nome para o Empregacô de LinkedIn das favelas já diz que o LinkedIn não chega a todos, né? Sim. E hoje todos os recrutamentos são pelo LinkedIn ou por plataformas que desembocam no LinkedIn. Então, o que eu gostaria de ver a tecnologia fazendo é chegando em outros lugares, a outras plataformas, a outros canais, como o seu. E ver mais Empregacô existindo no Brasil. Sim, essa é a forma que a gente fez para o LinkedIn chegar nas favelas. Né? É criando, assim, se inspirando no LinkedIn, que a gente acredita que faz a diferença, que de fato emprega as pessoas, está transformador, e a gente também fazer com que essa população também tenha acesso. Né, a se conectar com essas grandes empresas e também poder aproveitar as oportunidades aí. Então, acho que uma alternativa é fazer com que essas existam outras iniciativas como o Empregacô, que o Empregacô possa estar em outras comunidades também, fazendo com que essa tecnologia chegue. Né, usando aí essa questão as ferramentas que nós já temos hoje, que não depende de um novo investimento, como o WhatsApp. Então, a gente usar ali um Google Forms, que seja, para poder mandar como as perguntas e a pessoa responder, e a partir dali a gente ir desmembrando, mas ter outros Empregacôs nas comunidades para se aproximar. Né? Então, isso para a gente também é importante, porque a gente acredita que tem dado certo. Né? O Emprega está desde 2017, estamos em 2025. Então, é isso, chegar mais perto das pessoas para elas acessarem. Perfeito. Eu sempre acho que a tecnologia, a gente, por interesses econômicos, inclusive, se colocou um certo manto de invisibilidade, como se a tecnologia tivesse chegado ao planeta embarcada num meteoro, num disco voador. Ela é produto do desenvolvimento humano, de investimento, de tecnologia, de direcionamento. A única questão é que, no caso da informática, ela está ficando tão vital quanto a energia elétrica. Né? Você não sabe o que você está ligando, mas você está ligando através da informática. Outro dia eu estava brincando, dizendo assim, já pensou? A gente está discutindo quem pode ter luz elétrica, quem não pode ter luz elétrica. Ninguém pensa isso a essa altura da humanidade. Em algum momento a luz elétrica já foi isso. Hoje é a tecnologia.
o quanto que é uma questão de decisão mesmo de sociedade, de incluir, de direcionar, de criar regramentos, de usar, porque senão fica assim, parece que a tecnologia é o tal sistema. Ah, o sistema não está fazendo. Como se o sistema não tivesse subordinado a alguém que toma decisões, que tem uma caneta na mão. Exato, Não dá. E são decisões, agora, são decisões em diversas esferas, desde da microesfera ali dentro da empresa, da organização, a questões governamentais. E a gente bate naquela questão que o Brasil, infelizmente, tem políticas de governo e não políticas de Estado. Então, assim, qual que é a política de tecnologia para que a tecnologia seja inclusiva? Até porque a gente pensa muito, vê a revolução que foram os áudios no WhatsApp. Enquanto as pessoas tinham que escrever, as pessoas que tinham algum grau de dificuldade com a escrita, com o código verbal escrito, se sentiam às vezes um pouco... Assim, a hora que o áudio se populariza, as pessoas se sentem incluídas dentro disso, ou seja, a tecnologia vai avançando e vai gerando oportunidades de inclusão dentro disso. Exatamente. E logo depois, né, o áudio, aí você, mas eu não quero receber áudio, mas não tem problema, porque já tem uma IA que vai transcrever para você, não se preocupe. E você pode acelerar o áudio. Exato, eu faz acelero, 2x. coloco no... Regina, como é que você entende? Eu tô entendendo, sim, entendo tudo, coloco no acelerado. Ai, boa. E acho que tem uma outra coisa, Marcos, também, que é de você... Todo mundo fala em tecnologia, mas a gente não considera que as pessoas não sabem ainda usar tecnologia. E as pessoas, quando você fala de tecnologia, a pessoa entende. Você sabe de tecnologia, ela acha que é o WhatsApp. Não conhece o software, não conhece o hardware. Então, a gente precisa dar um passo atrás para a gente avançar. É levar a ferramenta concreta para que... fazer com que essas ferramentas sejam acessíveis para todos. Para que a pessoa, de fato, consiga lidar bem com a tecnologia mesmo. Então, as pessoas não sabem de tecnologia. Alguns anos atrás, em vários lugares, tinha vários... Hoje tem um co-work, né? Em alguns lugares, mas em comunidade a gente tinha os telecentros, tinha salas de informática. Quando a gente está falando de digital mesmo. Muita gente não está nessa fase. Não está. Então, não adianta você ficar criando critérios que você não vai ter mão de obra qualificada com a área da tecnologia e vai ter dificuldade, sim, em lidar com a tecnologia, apesar de entender que é extremamente necessária e importante. Perfeito. Olha, eu gostei muito dessa tua fala, porque a gente está chegando ao final do episódio. E eu acho que você deu um significado muito importante para a palavra tecnologia, que foi a palavra desta nossa primeira temporada, né? A gente vai discutindo tecnologia como se fosse só IA, só os processos mais elevados, que estão sendo anunciados nas feiras de tecnologia. E, na verdade, tecnologia é tudo que nos conecta usando o digital, e é muito mais profundo, né? Então, muito obrigada por ter vindo e, infelizmente, vamos ter que encerrar. Então, vou só pedir para vocês, para a gente fechar muito bem essa temporada, pensando em tecnologia e pensando nos nossos desejos para o que a tecnologia é capaz de trazer, queria uma palavra, uma frase de cada um de vocês do que seria o ideal de tecnologia no nosso mundo do trabalho. Para vocês, o que isso representa? O que vocês gostariam que a tecnologia propiciasse? Para mim, facilidade. Né? Acho que a simplicidade, né? Na dúvida, volta para o simples, né? Então, quando a coisa vai se complexando muito, acho que a facilidade, a simplicidade, né? O quanto que a gente pode se conectar a partir do simples. Gosto. Eu acho que o último episódio da temporada com a Regiane é muito feliz, porque eu acho que traz o que é o essencial. A vida existe para as pessoas. Ela não existe para o data center. Então, assim, é tecnologia para promover uma vida melhor. Tecnologia para promover o bem comum. Perfeito. Você, Regiane? Acessibilidade. É garantir com que todos acessem, independente de que camada você esteja. Que as pessoas consigam acessar as oportunidades. Né? Seja no offline, seja no online. Mas que todas acessem. Acho que é isso. Levando o Empregacô, viu, gente? Boa! Levando o Empregacô para as comunidades, para os bairros, para que, de fato, todas as pessoas tenham acesso. Perfeito. E para mim, acho que seria a ampliação, porque eu acho que a gente sempre viu, assim, internet, tecnologia como ampliação de horizontes, mas como a gente viu hoje, é até mais do que isso, né? A ampliação da gente nos enxergar como sociedade, das pessoas que hoje têm um olhar limitado, porque elas não sabem nem o que existe além da realidade delas, do mundo delas, do bairro delas, elas consigam enxergar além.
Para mim, tecnologia deveria ser isso, nem sempre é para poucos. E eu gostaria que fosse para todo mundo. Então, gente, muito obrigada por toda essa temporada. Regiane, muito obrigada por vir e por abrilhantar esse último episódio. Acho que fechou muito bem. E, gente, muito obrigada a vocês que nos assistiram. Se não assistiram aos outros episódios, eles continuarão no YouTube, no Spotify. Vocês podem voltar para assistir. Recomendo muito, porque cada um dos episódios olhou para a nossa relação com a tecnologia no mundo do trabalho de uma forma diferente. Então, aproveito para agradecer aqui a BRH São Paulo e a Universidade Presbiteriana Mackenzie e também abrir para vocês para agradecimentos finais. Eu agradeço muito por esse espaço. Acho que foi uma temporada que eu aprendi muito, né? Não só observando, né, o entorno, mas também percebendo quanta riqueza a gente tem e que às vezes a gente não tem acesso, né? Então, eu só posso agradecer, Regiane, mais uma vez, e todos os convidados da temporada, e a Larissa, que conduziu isso com maestria. Obrigada. Obrigada pela parceria, Karen. Realmente, agradecer a Larissa, que conduziu com leveza todas essas discussões. Eu fico muito feliz porque a universidade, a gente usa muito aquela figura torre de marfim, ela isolada. E a universidade só faz sentido se ela estiver em conexão e troca com o mundo. Qualquer escola só faz sentido se ela ligar e conectar e compartilhar conhecimento. Então, poder participar de um projeto desse é sempre muito bom para uma universidade, porque é essa oportunidade de conexão, de compartilhamento por outros meios não tão formais da educação, e não deixa de ser educação, não deixa de ser formação também. E que bom que a gente teve esse olhar, né? Não da universidade só, mas o teu também, porque acho que nos faz refletir e não só repetir as mesmas coisas do operacional, né? Obrigada por trazer. Regiane, se você quiser também, agradeça, se quiser, claro. Sem dúvida, quero agradecer a Larissa, agradecer ao Marcos, né, a Karen. Acho que foi um bate-papo incrível. Acho que para a gente é super importante quando a gente traz esse tema para a discussão. Isso faz com que as pessoas pensem, faz com que as pessoas busquem soluções. E se a gente não falar sobre, não acontece a mudança. Então, estou super feliz de a gente estar pensando nos nossos candidatos, como usar a tecnologia para dar oportunidade, para transformar essa realidade. Então, isso para a gente é incrível. Então, que a gente possa aí continuar acreditando nas pessoas, acreditando na mudança e investindo nas pessoas. A gente não pode desistir, né? Então, agradecer a todos pelo carinho, pelo convite e que a gente consiga aí empregar mais e mais pessoas, que a gente possa continuar transformando vidas a partir da empregabilidade. Porque não é emprego pelo emprego, né? Quando a gente dá um emprego, a gente transforma vidas e a gente dá a nossa contribuição. Tá bom? Obrigada pelo convite. Caramba, que jeito de fechar, hein? Acho que essa mensagem é perfeita. Gente, muito obrigada. Ficamos por aqui. Fim da nossa primeira temporada. Até a próxima.